Agora eu vou falar sobre o que é a proteína beta-amiloide. São peptídeos com 36 a 43 aminoácidos e o principal constituinte das placas de amiloide observados no cérebro de pacientes com doenças de Alzheimer. Os peptídeos são um produto da proteína precursora amiloide, a PPA, a qual é cortada por determinadas enzimas para formar a beta-amiloide. As moléculas beta-amiloides podem se agregar para formar oligômeros solúveis com várias formas. Essa proteína se expressa em numerosas células e tecidos do organismo, incluindo os neurônios, as células musculares lisas da parede vascular e as plaquetas. A estrutura da proteína. A região extracelular é maior que a intracelular e dividida em dois domínios, E1 e E2. E1 contém dois subdomínios, incluindo um domínio de fator de crescimento semelhante a GFLD, Growth Factor Like Toma, e um domínio de ligação de cobre interagindo firmemente. O inibidor de protease de cianina de domínio é encontrado entre a região acídica e o domínio E2. A estrutura secundária que aparece na proteína é o primeiro nível de dobramento da cadeia peptídica que ocorre na conformação proteica. E a estrutura dessa proteína é a alfa-hélice. É desconhecida a principal função da proteína beta-amiloide, mas ela é responsável pela regulação da formação de sinapses e também é responsável pelo transporte de ferro. A proteína, ela naturalmente está presente no cérebro, e tem tendência a formar aglomerados. Esses aglomerados são pequenos no início, mas depois eles acabam formando placas de amiloide que asfixiam os neurônios e são uma das assinaturas inequívocas do Alzheimer. Há tratamentos específicos para o Alzheimer, como Aloes, Emama, Errans, Exelon e Mamantina. Mas também há tratamentos que é o tratamento de distúrbio de comportamento, que é para controlar a agressividade e depressão em pessoas idosas com demência. Há também o tratamento específico que é para melhorar o déficit de memória, que corrige o desequilíbrio químico do cérebro. Meu Deus, o Olavo tá fugindo! De novo, avisar o filho dele! Olavo! Vai, O Alzheimer é uma doença mental neurodegenerativa. Milhões de pessoas possuem essa doença, sendo a maioria de idosos. A doença piora gradativamente e deixa seu paciente cada vez mais dependente antes de levá-lo a óbito. Apesar de incurável, a doença deve ser tratada. Os principais sintomas... Os sintomas da doença são a perda de memória e distúrbios de comportamento, associados ao quê? Não lembro, lembrei, a velhice. E podem ser evitados com o quê? Deixa eu lembrar. Não sei o que, quebra-cabeças e o que, caça-palavras, que são ótimas atividades para exercer o funcionamento do cérebro. A beta-amiloide está relacionada ao Alzheimer, porque sua produção em excesso no cérebro humano faz com que ocorram quebras nos neurônios e alterações nas sinapses. Agora eu vou falar sobre o que é a proteína. Esse bicho senta aqui. Tá saindo de mamãe! Vai sair de mamãe! Vai, continua, depois corta. Que espiam os neurônios e são uma das assinaturas inexáveis. Peraí, são precursora amiloide, que é a PPA, a qual é cortada por determinadas enzimas para formar a amiloide beta. Amiloide beta ou beta-amiloide.